noite, um feliz sábado para vocês. Será um sábado especial, este início de sábado, com este programa muito forte de formação teológica. Que bom que vocês estão acompanhando, e eu sugiro que vocês acompanhem até o final esse programa, às sextas-feiras à noite, o início de sábado. Vocês terão bons temas, bons professores. Eu acho que será uma bênção para você, para sua família, seus filhos, seus amigos. Compartilhe o link, vai ser extraordinário. Parabéns à Associação Pastor Paulo pela iniciativa de oferecer teologia para todos. Vivemos em um tempo desafiador, todos precisamos conhecer teologia e precisamos ir ao texto, e nós vamos dar orientações nestas aulas que vão apontar para o texto bíblico. E na aula de hoje, ou nas aulas de hoje, o tema será a autoridade da Bíblia. E eu quero começar então, amigos, com o tema número 1, envolvendo o tema da autoridade da Escritura. Eu vou apresentar dois temas. Um será um pouco mais teórico, esse primeiro, teológico, e outro será um pouco mais prático. Tá bom? Eu sugiro o seguinte: você pode tomar um caderno, uma caneta, e anotar. Sabe que quando nós escrevemos com a nossa mão, com a nossa letra, nós guardamos informação e nós nunca mais esquecemos. Então eu sugiro que você tome um caderno e tome nota daquilo que julga importante e depois compartilhe com alguém. Conhecimento recebido e compartilhado nunca mais é esquecido. Muito bem, eu quero começar a nossa aula de hoje lendo um texto conhecidíssimo, 2 Timóteo, capítulo 3. Você tem a sua Bíblia? Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí, por gentileza? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu leio na Bíblia, na tradução Nova Almeida Atualizada. Tomou nota do versículo? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos queridos, desde o seu nascimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem tomado a Bíblia como seu fundamento. Os nossos pioneiros encontraram na Palavra de Deus, na Bíblia, a sua fonte de doutrina e a sua referência para o seu estilo de vida. Ou seja, a Bíblia sempre tem sido referência para a Igreja Adventista, tanto para a fé quanto para a vida prática. Assim, sem dúvida alguma, queridos irmãos, podemos afirmar que a Sagrada Escritura é o fundamento da identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, o que queremos dizer com esse assunto de fundamento? Nós queremos dizer que a Bíblia ocupa um espaço essencial em nossa vida. Bom, tanto isso é verdade que, deixa eu ver aqui se consegue, eu acho que está no final esta apresentação. Dá para pôr lá no início a apresentação? Ou eu posso, lá no início, no slide número 1, isso, muito obrigado ao nosso amigo João que está nos ajudando. Aí está ótimo. Tanto é verdade, irmãos, que nesse livro que vocês estão lendo, eu estou sabendo que vocês receberam um capítulo 1, neste livro, Nisto Cremos, logo na página, acho que na página 11, exatamente na página 11, as Sagradas Escrituras, tem um parágrafo que você está vendo ali na tela. Eu quero ler para nós. O parágrafo diz assim: a Escritura Sagrada, o Antigo e Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Aí a seguir você tem vários textos que foram utilizados para elaborar este belíssimo parágrafo. Para mim, queridos irmãos, este parágrafo curto, na versão impressa tem 10 ou 11 linhas, é um parágrafo extraordinário e contém
muitos princípios. Eu já li e reli muitas vezes este parágrafo. Já encontrei pelo menos 14, 15 princípios fundamentais que falam da natureza da palavra de Deus e como nós adventistas entendemos a Bíblia. Eu queria compartilhar hoje com vocês, nesse nosso tema de autoridade da palavra, eu gostaria de compartilhar alguns desses princípios fundamentais. Está pronto para anotar? Está prontinho? Então vamos lá. Princípio número 1. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza sagrada. É isso mesmo, irmãos. Para nós adventistas, a Bíblia não é um livro como qualquer outro. Um livro como um livro corriqueiro. Não. A Bíblia, para nós adventistas, não é mais um recurso literário. Não. Para nós adventistas, a Bíblia é um livro sagrado. E por isso a nossa abordagem para a Bíblia, irmãos, é diferenciada. A nossa metodologia é diferenciada. E isso, irmãos, considerar a Bíblia um livro sagrado tem diversas implicações. Uma delas é que nós não podemos estudar a Bíblia como estudamos qualquer outro livro. E esse é um risco cada vez maior. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se tornando cada vez mais escolarizadas, vão para a universidade, e algumas pessoas fazem mestrado, fazem doutorado, então estão acostumadas a fazer exercício crítico humanista sobre os livros. E muitas vezes essas pessoas acabam exercendo espírito crítico e humanista em relação à Bíblia. E ao fazer esse exercício crítico e humanista em relação à Bíblia, as pessoas ignoram a sua natureza sacra. Esquecem que a Bíblia é um livro sagrado. Tratar a Bíblia, irmãos, como se fosse um livro qualquer é uma falha metodológica, é uma falha hermenêutica, uma falha de interpretação. Tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer é ignorar que a Bíblia está num nível muito, mas muito superior a qualquer outra literatura. Bom, nós adventistas cremos que a Bíblia é um livro sagrado, não é porque o Nisto Cremos diz isso, não, é porque a própria Bíblia diz. Aqui em 2 Timóteo, agora no capítulo 3, mas no versículo 15, um verso antes desse que eu li, diz assim, ó, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Reparou? Sagradas letras. Esta é a natureza da palavra de Deus, é sacra. Irmãos, o que significa isso? Significa que a Bíblia não é um livro como os outros. A Bíblia é uma combinação do humano com o divino, é uma combinação indivisível do divino com o humano. O seu registro de vários detalhes da história secular é essencial ao seu propósito geral de comunicar o quê? A história da salvação. Embora, por vezes, possa haver procedimentos paralelos empregados pelos estudiosos da Bíblia para determinar fatos históricos, as técnicas comuns e normais de investigação, baseadas em pressuposições humanas, atenção, são inadequadas para interpretar a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é uma combinação extraordinária e indivisível do divino com o humano. De tal maneira, queridos irmãos, que somente um método de interpretação que reconheça plenamente a sua natureza sagrada é que terá com a Bíblia uma abordagem que não distorça as suas mensagens. Irmãos, porque nós adventistas consideramos a Bíblia um livro sagrado, nós usamos o método gramático histórico para estudar a Bíblia. O método gramático histórico considera a sacralidade do texto bíblico e respeita o elemento da revelação divina dada ao ser humano, da manifestação de Deus e sua vontade, como estão na Sagrada Escritura. Bom, esse é o primeiro aspecto fundamental da Sagrada Escritura. A Bíblia é um livro sacro, tá bom? Tomou nota? Vamos para o número 2. Número 2, o que é o número 2? O segundo princípio. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza autoritativa. O que significa isso? A Bíblia Sagrada tem natureza autoritativa. O que significa isso? Nós lemos o texto agora há pouco. E nesse texto que nós lemos, 2 Timóteo 3, 16 e 17, somos informados pelo apóstolo Paulo
que a Bíblia é útil, né, para o ensino, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus, diz Paulo, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, o que significa isso, irmão? Irmão, isso significa que a Bíblia é a última palavra no que diz respeito a assuntos doutrinários e éticos. Por quê? Porque tem autoridade. E de onde que vem essa autoridade? Essa autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, é decorrente porque é o próprio Deus que se manifesta na Sagrada Escritura. Ele se manifesta mediante os escritos proféticos. Sabe que tem algumas pessoas por aí dizendo que, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de homens, de pessoas que andaram com Deus. Eu fico triste em ouvir isso, porque a Bíblia nunca disse que a Bíblia é a palavra de pessoas que andaram com Deus. Não, de maneira, isso é uma heresia. A Bíblia é a palavra de Deus. E por isso é autoritativa. Se a Bíblia fosse a palavra de homens, de seres humanos, não seria nem sacra e nem autoritativa. Todos precisamos reconhecer a natureza autoritativa da palavra de Deus. Neste sentido, eu queria repetir algo que disse no início. A teologia precisa ser para todos. E parabéns a você, irmão, irmã, jovem, talvez tenhamos algum adolescente. Parabéns porque você está tomando tempo para ouvir esses temas que são importantes. Sabe por que isso é essencial? Todos precisamos ser teólogos. Porque tem muita gente nas redes sociais afirmando isto e aquilo sobre a Bíblia. Porque a Bíblia é isto. Olha, eu vou te ensinar. Você tem que ouvir, mas você tem que ouvir com muita atenção, com muito cuidado. E depois você precisa conferir se de fato a Bíblia é aquilo que as pessoas estão dizendo ser. Então, nesse sentido, eu desafio, irmão, eu convoco, eu convido a que você seja um teólogo, uma teóloga. Aí você diz, pastor Adolfo, como é que eu posso ser um teólogo, uma teóloga? Você estudando a Bíblia todos os dias, se familiarizando com a palavra de Deus, e você vai ver que ela tem autoridade. E tem mais um detalhe nesse ponto, nesse segundo princípio. Toda a sabedoria humana está sob a autoridade da palavra de Deus. Ah, mas o fulano é um doutor em teologia, ele fez uma tese. Está tudo certo. Mas se o que ele diz, mesmo depois de anos de estudo, mesmo depois de ser um especialista, se o que essa pessoa diz contradiz a palavra de Deus, não tenha dúvida, fique com a Bíblia e deixe para lá o especialista. Fique com a Bíblia e deixe para lá o PhD. Porque o que importa é a palavra de Deus, porque entre a autoridade do doutor em teologia e a autoridade da palavra, você e eu devemos ficar sempre com a autoridade da palavra. Nesse aspecto, queridos irmãos, a Bíblia não se encontra sujeita aos padrões humanos, não. É a Bíblia que subjuga ou que interpreta a vida humana, é a Bíblia que interpreta a cultura. Tá bom? Ficou claro para você? Então vamos lá. Terceiro princípio. Vá tomando nota para você guardar isso na sua cabeça. Terceiro princípio. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza modelar. O que significa isso, pastor Adolfo? A Bíblia tem natureza modelar. Bom, você lembra do texto? Toda escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Irmãos, a construção de nosso caráter não depende de orientações humanas. A construção de nossa vida não depende da percepção cultural, não depende do que os especialistas em comportamento dizem, não. A construção de nossa vida depende da orientação da palavra de Deus. É assim que nós adventistas pensamos, porque é assim que o apóstolo Paulo está dizendo. O salmista sabia disso. Olha aqui o Salmo 119, versículo 9. Vai lá comigo, Salmo 119, 9. Toma nota, anota esse texto ali no seu caderno. Salmo 119, 9. Olha aqui o que diz.
De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A pergunta. E a resposta vem a seguir: observando segundo a tua palavra. Você percebe? A Bíblia tem natureza modelar, ou seja, ela direciona, ela orienta o nosso comportamento. O modelo de como viver está na palavra de Deus. Não é o youtuber que diz como é que você tem que viver. Não é. É a palavra de Deus. Então, olha só. Você quer saber como ser uma pessoa melhor? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter mais santidade? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter uma família melhor? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter um melhor namorado ou namorada? Estude a Bíblia. Você quer saber como se comportar em situações de pressão? Estude a Bíblia. Você quer saber como vencer os desafios de seu casamento e de sua profissão? Estude a Bíblia. Você quer saber como enfrentar os desafios da vida? Estude a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem natureza modelar. Ela nos mostra como devemos viver. A Bíblia apresenta os princípios para uma vida correta. Ok? Vamos para o quarto princípio? Quarto princípio, vamos lembrar os princípios que falamos até agora? O princípio 1, veja se você consegue repetir aí na sua casa. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza, como é que é? Sagrada, isso mesmo. Número 2, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza autoritativa. Muito bom. 3, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza modelar. Então vamos lá para o quarto princípio. Para nós adventistas, a Bíblia é revelação infalível. Deixa eu pôr aqui o quarto princípio. Para nós adventistas, a Bíblia é revelação infalível. O que a gente quer dizer com isso? Em que sentido que a igreja adventista crê na infalibilidade das Escrituras? Sabe em qual sentido? No sentido de que Deus, mediante o dom profético, deu a conhecer a sua verdade para nós. Deus, mediante o dom profético, mediante os profetas, deu a conhecer a sua vontade à humanidade sem erro. Quando Deus comunicou, ele não cometeu nenhum erro. Ele não se equivocou. Nesse sentido, a palavra de Deus, irmãos, é infalível. Sabe por quê? Porque Deus não pode errar. Deus não pode errar. Há um teólogo muito importante na igreja adventista, um alemão, chamado Michael Hasel. Michael Hasel, ele diz o seguinte, num dos livros muito bons, ele diz, a infalibilidade não significa que os escritores dos evangelhos não podem diferir, por exemplo, na forma em que eles contam as palavras e as obras de Jesus. E você observa, né, que às vezes os milagres, como são narrados na Bíblia, estão narrados diferente, por exemplo, em Mateus, do que em Marcos. Às vezes o Mateus dá uma ênfase numa coisa, do mesmo milagre, e de repente Marcos, Lucas dá ênfase numa outra coisa. Aí você diz, eles se equivocaram? Não. Eles estão usando as suas palavras e contando aquilo que lhes impressionou do milagre ou daquilo que eles viram Jesus fazendo. Mas a essência da história é exatamente a mesma. Então, a infalibilidade não significa que os escritores dos evangelhos não podem diferir na forma em que eles contam as palavras e as obras de Jesus. Além disso, a infalibilidade, irmãos, não significa que os autores dos livros bíblicos foram infalíveis ou entenderam perfeitamente tudo o que escreveram. Não. Você lembra que Daniel não entendia? Ele recebeu a revelação e não entendeu? Ele pediu para o anjo lhe explicar? Claro. Tampouco significa que eles não puderam utilizar a informação histórica corrente na época para registrar as mensagens de Deus. No entanto, a despeito de qualquer possível desencontro entre um relato e outro, apesar de qualquer possível palavra diferente usada por um ou outro, irmãos, a Bíblia continua sendo a infalível palavra de Deus. Tá bom? Vamos para o quinto princípio, porque o tempo está avançando e temos só um pouco mais de 10 minutos para terminar.
Para terminar essa primeira parte. Quinto princípio, vai lá. Para nós adventistas, a Bíblia é fonte de quê? Fonte de doutrinas. De onde que nós tiramos a doutrina? Do teólogo? Não, senhor. De onde que nós tiramos a doutrina? Dos escritos de Ellen White? Jamais, nunca. Nós adventistas tiramos as nossas doutrinas unicamente da palavra de Deus. Não precisamos dos escritos de Ellen White para criar doutrina e não precisamos do especialista para criar doutrina, não. Tudo nós tiramos unicamente da palavra de Deus. De fato, irmãos, ao longo da história, a Igreja Adventista tem declarado que a Bíblia e somente a Bíblia é a sua fonte de crença. Não há outro livro. Sola Escritura, você já ouviu falar nisso, né? É sola Escritura, quer dizer, em última instância, a Bíblia é referencial. Ah, pastor Adolfo, quer dizer que vocês não leem nenhum outro livro? Não, não estou dizendo isso. Podemos consultar um outro bom livro, de algum autor importante, confiável, mas em primeiro e último lugar, em última instância, a nossa referência única, final, mais importante, é a Bíblia. Por quê? Porque é dela e é nela que estão as nossas doutrinas. E nós adventistas construímos as nossas doutrinas, que estão aqui explicadas no livro Nisto Cremos, mediante um estudo profundo e sério da palavra de Deus. E é por isso que nós temos desenvolvido ao longo dos anos uma percepção maior e mais clara, melhor, das nossas crenças. Não eram uns 28, antes eram 27, antes era um pouco menos. E nós fomos aprendendo. Porque embora a revelação foi dada por completo, a nossa compreensão é cumulativa, é gradativa. Tá bom, irmãos? Então esse é o quinto princípio. Para nós adventistas, a Bíblia é fonte de doutrina. Então, mas o pastor fulano está dizendo... Esquece o pastor fulano. Se o que ele está dizendo é contra a Bíblia, pode esquecer. Fique com a Bíblia. Faça como os bereanos, fique com a Bíblia. Vamos lá para o sexto princípio, penúltimo princípio. Sexto princípio é a respeito da nossa crença, da natureza da palavra de Deus. Para nós adventistas, irmãos queridos, para nós adventistas, a Bíblia é verdadeira. Claro, se ela é sagrada, se ela é autoritativa, então ela é verdadeira. O que significa isso? Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que a Bíblia é o registro autêntico, confiável e verdadeiro da história e dos atos de Deus na história. Os atos históricos registrados na Bíblia são historicamente verdadeiros, são historicamente reais, autênticos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 não é metáfora, não é mito, não. Gênesis 1 a 11 é um relato histórico, literal, autêntico de eventos que de fato aconteceram. Nós adventistas entendemos que a Bíblia, irmãos, é o documento melhor transmitido e melhor preservado da antiguidade, de longe, a tal ponto que nenhum livro antigo está tão bem preservado como a Bíblia. Livros antigos têm pouquíssimas cópias de cópias, muitos anos depois de ter sido escrito original e ter se perdido. Diferentemente disso, a Bíblia tem dezenas, centenas, milhares de cópias, muitas delas muito próximas do original ou do autógrafo, como a gente diz. Tá bom? Então a Bíblia, por isso a Bíblia é verdadeira, porque é um relato confiável. Aí alguém pode dizer, mas pastor Adolfo, eu ouvi falar que a Bíblia, tudo bem que a Bíblia é verdadeira, mas eu ouvi falar que tem algumas coisas na Bíblia que parece que tem discrepâncias, tem diferença. É verdade. Acontece. Por exemplo, os livros de Samuel, Reis e Crônicas, aí nós temos alguns detalhes curiosos. Segundo Samuel capítulo 8, por exemplo, diz que Davi tomou 700 cavaleiros. Já em Crônicas 18, esse 700 não é 700, é 7.000. E aí?
Em 1 Reis, capítulo 4, Salomão diz que ele tinha 40.000 estábulos para cavalos. Enquanto que, segundo Crônicas 9, diz que só tinha 4.000. E aí? Como é que você explica? Se você consultar aquela plaquinha que estava em cima da cruz de Cristo, quando ele foi crucificado, Mateus 27:54 diz, verdadeiramente, o centurião, aliás, em relação a Cristo, o centurião, em Mateus 27:54 diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Falando do mesmo incidente, Lucas 23:47 diz, verdadeiramente este homem era justo. Você notou a diferença? Um disse que era filho de Deus, outro disse que era justo. Se você ler em cada evangelho, lá no finalzinho, o que estava escrito na placa ali em Cristo, na cruz de Cristo, cada um diz que é um pouquinho diferente do outro. Aí muita gente está vendo que a Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz, não. Em essência, a ideia é a mesma. Ah, pastor Adolfo, mas por que um escreveu 700 e outro escreveu 7.000? É um possível erro do copista. É um possível erro do copista. Mas analisando as cópias, nós chegamos à tradução mais confiável. Olha, Ellen White falando sobre isso diz o seguinte. Alguns dizem assim, ela escreve, alguns dizem assim, você não acha que pode ter havido um equívoco no copista e nos tradutores? E Ellen White continua, tudo isto é provável. Mas a mente que é tão fechada, ela tropeçará nessas informações. Ela tropeçará nessas informações. E ela continua dizendo, todos os erros não causarão problema a uma pessoa, nem causarão tropeço aos pés que não inventem dificuldades a partir das verdades mais singelas reveladas. Forte, né? Tem gente que toma esses desencontros e faz disso um auê. Não procura entender, procura problematizar. Aí a pessoa vai se afundar no erro mesmo. Quando nós estudamos essas discrepâncias encontradas na palavra de Deus, notamos que essas discrepâncias, irmãos, podem ter explicações perfeitamente boas. Ou outras, como eu disse, podem ser atribuídas aos copistas, que são fragilidades humanas. Fragilidades humanas. Muito bem. Vamos para o último princípio, irmãos. O princípio número 7. Para nós adventistas, a Bíblia é registro confiável. Para nós adventistas, a Bíblia é registro confiável. O que significa isso? Significa que nenhum outro escrito antigo pode ser comparado, por exemplo, ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi transmitido com tanta precisão, com tanta confiabilidade. Principalmente, sabe por quê? Porque os escribas judeus e os maçoretas tratavam a palavra de Deus com uma reverência impressionante que nós não temos hoje. Nós ocidentais não temos reverência como eles tinham. E essa reverência levava os escribas e os copistas a terem um cuidado extraordinário em relação à palavra de Deus. Para garantir que eles não iriam cometer erros, os escribas e os maçoretas idealizaram um sistema complicado, complexo, para contar os versículos, para contar as palavras, para contar as letras do texto, para proteger-se de qualquer possível erro. Qualquer pergaminho, qualquer cópia que não estivesse à altura destas regras religiosamente cumpridas, ele era enterrado ou queimado. De tal maneira, irmãos queridos, que a Igreja Adventista considera a Sagrada Escritura um registro histórico confiável. Confiável. Por outro lado, nós entendemos que negar a historicidade da Bíblia, negar a confiabilidade da Bíblia, cedo ou mais tarde levará as pessoas a rejeitar os seus ensinos e a sua autoridade moral e espiritual. E isso fará com que as pessoas se distanciem cada vez mais da palavra de Deus. Muito bem, nós vimos os
esses princípios, esses 7 princípios da palavra de Deus. Bom, vamos encerrando agora, vamos caminhando para o fim. E eu queria dizer o seguinte, agora caminhando para o fim da nossa primeira aula, tenho aí 5 minutos para encerrar. Quero dizer o seguinte, olha aí, recapitulando, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza sagrada. E são estas orientações sagradas que devem ser o fundamento de nossa identidade. Além disso, ao viver a nossa vida, temos compromisso com as sagradas orientações da palavra de Deus. Número 2. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza autoritativa. O que significa isso? São estas orientações autoritativas que devem estar na base da nossa identidade. 3. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza modelar. O jeito que devemos viver está registrado na Bíblia. Por isso, irmãos, a Bíblia deve ser o fundamento não apenas de nossa fé e de nossa teologia, mas o fundamento de nosso comportamento e de nossa ética. 4. Para nós adventistas, a Bíblia é revelação infalível e por isso ela merece toda nossa confiança. Número 5, para nós adventistas a Bíblia é fonte de doutrinas, não é o teólogo e não são os escritos de Ellen White. Para nós adventistas a Bíblia unicamente é fonte de doutrina. As nossas crenças, a nossa teologia se fundamenta unicamente na palavra e não nas explicações de teólogos, de especialistas, de youtubers ou de influenciadores, nada disso. 6. Para nós adventistas, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia nunca se equivoca. Ela não está à prova. Não precisamos testar sua autenticidade. Nós estamos à prova, mas não a Bíblia. Finalmente, número 7. Para nós adventistas, a Bíblia é registro histórico confiável. O que ela diz é confiável, pois se fundamenta na segura palavra de Deus. Por isso, irmão querido, irmã, menino, jovem, você que nos acompanha agora, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das decisões mais poderosas que cada um de nós pode tomar é ler a Bíblia todos os dias, estudá-la e fazer dela o fundamento de nossa vida. Que Deus abençoe você, irmão querido, que Deus abençoe você, irmã querida, para que você e eu leiamos a Bíblia, estudemos a Bíblia todos os dias, a Está o Reavivados, né, que a Igreja Adventista promove, que a Associação Norte do Pará também promove. Façamos da Bíblia a fonte da nossa identidade. Sejamos cada vez mais especialistas na Bíblia, sejamos teólogos. Pela graça de Deus, vamos aprender muito mais a cada dia. Bom, eu termino aqui a minha primeira aula.